viagem e hoje eu tô em Toulouse. Toulouse é a quarta maior cidade da França, tem mais de 500 mil habitantes, é uma das cidades mais importantes do país, primeiro porque é uma cidade universitária, mas também é a cidade dos aviões, é aqui que foi criada e que fica a sede da Airbus. A cidade também tem uma importância histórica, foi uma cidade romana, foi também capital dos visigodos. Teve uma grande importância durante a Idade Média e o renascentismo, tanto que grande parte do patrimônio deles é do período renascentista e hoje é capital da Occitânia. Hoje, como era o primeiro dia, eu geralmente tiro para fazer um free walking tour, que é aquele tour que a gente anda a pé pelo centro da cidade. Só que olhando os free walking tours disponíveis, eu vi que eles saíam às 9 da manhã. Como eu cheguei ontem muito tarde de Amsterdã, eu falei, não vou acordar às 7 da manhã para me preparar para fazer um tour de 3 horas de caminhada. Então acabei decidindo explorar todo o centro histórico a pé e foi legal, vou mostrar um pouquinho para vocês e vou mostrar um pouquinho da viagem. Me acompanhem por Toulouse e pelas próximas cidades nos próximos dias. Claro que, como qualquer outro vídeo meu do canal, precisa ter um tour pelo quarto. Para essa minha estadia aqui em Toulouse, eu acabei optando por esse hotel, que é o Mama Shelter. Mama Shelter faz parte de uma rede hoteleira do grupo Accor. É um hotel super divertidinho. Então, como eu falei, é uma cadeia mais divertida. Então, dá para ver aqui pelas luminárias divertidíssimas. Ele é um hotel mais lúdico. Esse hotel em Toulouse é um hotel relativamente novo, bem instagramável, então tem a minha TV grande, dá para ver também que eles têm um espelho, como é instagramável, eles vão colocar o arroba deles, né, para você tirar uma foto, mas o que eu mais gosto é essa camona com essas luminárias divertidas. E esse aqui é o banheiro, que é bem grande, para padrões franceses. É um banheiro moderno, colorido. Também é muito comum os banheiros da Mama Shelter serem coloridos desse jeito. Eu já fiquei num hotel deles em Praga e já fiz até o tour no quarto em Praga. Eles têm seus próprios amenities, bonitinho, divertidinho. E é isso, vou contando para vocês sobre a minha estada por aqui. Por enquanto, aprovado. Um dos pontos principais da cidade de Toulouse é essa praça, que é a Place des Capitouls. Capitole é esse prédio na minha frente, que é a prefeitura da cidade, mas também eles abrigam uma ópera. Essa praça é importante porque é uma das maiores praças da França, é onde tem vários prédios significativos, alto valor histórico, mas também é um dos lugares que mais recebe turista. Esse é o outro lado da praça, então dá para ver que tem vários cafés e esses prédios numa cor de tonalidade rosada. Esses edifícios da tonalidade rosada fizeram Toulouse ser conhecida como La Ville de Rose, quer dizer, a cidade rosa, porque esses edifícios antigos, rosados em tom terracota, se transformaram na principal característica da cidade e é uma das coisas mais charmosas que vocês podem ver por aqui. No centro de Toulouse, você vai encontrar essa construção, que é um complexo do século XIII, que é onde fica o convento dos Jacobinos. Esse edifício está sendo constantemente restaurado, mas é um dos mais importantes da cidade. O lado de fora é belíssimo, mas infelizmente não consegui filmar porque eles estão em processo de restauração. É possível visitar o convento com ingresso
E hoje, no primeiro dia do mês, o ingresso é gratuito, então consegui visitar gratuitamente toda essa estrutura. Mas é muito interessante se você quer conhecer um pouquinho mais da história de Toulouse. Essa igreja é a Basílica de Saint-Sernin de Toulouse. Ela não é a catedral, mas é a igreja mais importante da cidade. Por que ela é tão importante? Primeiro, porque ela é toda feita em pedra e é um edifício do século XI. Outra coisa que faz ela ser tão importante é que ela é o edifício românico mais antigo de toda a Europa. Além dela ser enorme, ela também congrega relíquias de 128 santos. Ela fica nessa região bem gostosa e ela tem uma arquitetura bem marcante. O que eu quero mostrar para vocês é a torre da igreja, que fica aqui nesse cantinho. Vamos lá. Então, como eu disse, ela não é a catedral de Toulouse, mas pela sua importância histórica, arquitetônica e principalmente por conta das relíquias, ela acaba se tornando um dos atrativos mais importantes da cidade. Então aqui dá para ver a torre, é uma torre românica, muito bonita. Então essa é a igreja. Acabei de visitar essa casa lindíssima, que é um palácio renascentista do século XVI, chamado de Hôtel Saint-César. Esse palácio hoje congrega o Museu de Belas Artes de Toulouse. O ingresso custa 16 euros. A propriedade é lindíssima, mas eu achei o museu com um acervo bem pequeno. Claro, eles têm um acervo muito legal, tem peças de Matisse, tem peças de Monet, Canaletto, mas mesmo assim é um acervo pequeno para o valor de 16 euros. Acho que eu ando ficando meio pão dura. Agora sim eu tô na Catedral de Toulouse e dá para ver bem nitidamente que a catedral é formada por dois prédios. Primeiro, essa igreja chama Igreja de Saint-Étienne e ela é formada por essa parte aqui, que é em estilo românico, e essa parte aqui é em estilo gótico, mas dá para ver que é gigantesca. Dia 2 da viagem e eu estou já numa outra cidade. Saindo de Toulouse, eu vim para uma outra cidade bem próxima chamada Carcassonne, que fica mais ou menos 1 hora de trem de Toulouse e ela é muito conhecida por suas muralhas medievais. Parte da cidade é chamada Cité Médiévale, que é a parte medieval da cidade, onde toda ela é circundada por uma muralha do século XIII e século XIV, muito bem preservada. A cidade é um patrimônio da Unesco e uma das cidades mais preservadas da França. Para você ir até a Carcassonne, você pode pegar um tour desses de um dia, que é uma coisa que eu sempre faço e até recomendo. Mas para essa viagem em específico, eu quis ter mais autonomia para ir no horário que eu quisesse, voltar no horário que eu quisesse, fazer todos os atrativos no meu tempo, do meu jeito. Então eu acabei fazendo tudo sozinha. Como que eu fiz? Eu fui até a estação de trens de Toulouse e comprei um ticket de trem até Carcassonne. Eles têm trens a cada hora, comprei meu ticket, custou R$18,50 e foi meio difícil comprar o ticket, para ser bem honesta. A venda de tickets na França é meio complicado e tem que ter um pouco de paciência, principalmente quando você não fala francês. Mas peguei o trem, cheguei aqui e já comecei a fazer uma caminhada, porque essa parte medieval fica um pouco longe do centro da cidade, mas estou caminhando até lá e vou mostrando para vocês. E aqui na ponta da colina fica a cidade toda dentro dos muros medievais.
Não tô muito com medo da subida não, porque eu tô com medo desse sol. Essa holandesinha aqui já não aguenta mais o sol, mas vamos lá. Estou aqui numa das entradas da cidade e eu queria contar uma historinha para vocês. Hoje é meu aniversário, então parabéns para mim. Mas não é isso que eu queria contar. O que eu queria contar é que há muitos anos atrás, assim, décadas atrás, eu vi um documentário que mostrava as cidades mais bem preservadas da França e mostrou Carcassonne como uma joia da medieval francesa. E eu fiquei apaixonada pela cidade desde a primeira vez que eu vi. E aí quando eu fui olhar no mapa onde ficava, eu vi que Carcassonne não ficava numa região tão turística. E eu achei até que nunca fosse conhecê-la por conta disso. Mas tantos anos se passaram e hoje eu estou aqui conhecendo no dia do meu aniversário. Estou até um pouco emocionada, porque hoje eu senti aquela coisa do que os sonhos podem se realizar. É claro que a vida passou, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, mas eu estou muito feliz de estar aqui realizando um sonho. Dica de viagem: se você vai visitar o sul da França, o que você tem que comprar? Sabonete em barra. Por quê? Porque esses sabonetes em barra aqui são feitos de óleo de oliva, biológicos, com todas as cores. É super famoso e muito bom, principalmente para mim que mora na Europa, e a maioria dos holandeses gosta de usar sabonete líquido. Levar uns sabonetes em barra é muito bom. Dentro das muralhas da cidade fica esse castelo aqui, que é o Château Iremparts. Dá para você visitar dentro do castelo, custa 19 €. É caro, tá? Mas a melhor parte é porque dentro do castelo você pode visitar todas as muralhas, mas tem que ter uma boa perna. Dia 3 da viagem, quero falar um pouquinho o que aconteceu ontem. Então, ontem fui para Carcassonne e falei para vocês que era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer e foi ótimo. O lugar é uma delícia, mas eu resolvi ir sozinha por conta própria. Então, a minha dica para vocês é: recomendo a visita, o lugar é bem bacana, mas não recomendo ir por conta própria como eu fui. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês é: comprem um day tour. Por quê? Porque a estação de trem da cidade, ela é muito longe da cidade medieval e é um perrenguinho ter que andar até a cidade medieval ou pegar ônibus, porque os ônibus são raros, ou se não pegar um Uber ou um Bolt, que também é muito caro. Então eu acho que é muito mais prático você pegar um day tour com uma empresa que, além de te levar até a cidade, também vai explicar toda a cidade para vocês, vai mostrar os principais atrativos. Mas foi uma delícia, me diverti muito, estava quente, mas estava bom. Já agora eu saí um pouco do centro da cidade e vim para uma região bem próxima do aeroporto, porque eu vim no Museu Especial. Como eu comentei com vocês, Toulouse é conhecida como a capital da aeronáutica na França. Aqui foram produzidos os primeiros aviões e até hoje é uma cidade muito importante para a questão aeroespacial e para a questão aeronáutica, porque é a casa da Airbus, uma das maiores companhias de aviões do mundo. Então aqui eu estou num museu que mostra vários desses aviões. Claro que eles não mostram só a Airbus, eles mostram também alguns aviões da Boeing,
alguns aviões RT. Então é muito, muito legal, principalmente para criança. O ingresso nesse museu custa 15 euros e recomendo demais. Eu entrei num Concórdia, fiquei super chique. Agora, nesse momento, eu estou num A380, que é a maior aeronave que a Airbus já produziu. Além desse museu, também tem uma visita até a fábrica da Airbus. Eu estava super animada para essa visita, mas infelizmente para a visita tem que reservar com certa antecedência, porque senão, caso contrário, não consegue ingresso. Não consegui ingresso, então fico só por aqui. Mas é um museu muito, muito interessante e vou mostrar para vocês algumas imagens. E olha que encontrei o Santos Dumont bem aqui. De acordo com o museu, ele teve o primeiro voo oficialmente reconhecido, 14 bis, em 1906. Bonjour, dia 4 da viagem e hoje eu tô indo para Bordeaux. Para Bordeaux eu optei pelo trem TGV, o trem de alta velocidade francês, e o trecho de Toulouse a Bordeaux vai durar mais ou menos 2 horas e meia. Nesse ticket eu paguei 46 euros, que é um preço caro, mas também acabei optando pelo horário mais caro. Você consegue achar tickets a partir de 25 euros. Tô animada e vou levar vocês comigo. Me acompanhem. Tem turno quarto em Bordeaux também. Então eu ganhei um upgrade. Essa daqui é uma suíte. Tem essa antessala com espaço para eu pôr minhas roupas. E aí venho pro meu quarto. Aqui em Bordeaux eu tô num hotel chamado Hotel 56. Ele fica perto da estação ferroviária e ele é muito bem avaliado em todas as plataformas online. É um hotel super novinho e com vários toques decorativos que transformam ele num quarto bem gostoso. Então tem uma máquina de café, e tem um bilhetinho fofo, para mim adoro quando eles fazem esse bilhetinho. E aqui a gente tem um frigobar e o banheiro. Oi? Então, o banheiro com vaso, separado do chuveiro. E um chuveiro que eu achei super interessante, porque olha o tipo do chuveiro, olha a forma do chuveiro. Espero que seja boa. De qualquer forma, eles têm também um chuveirinho normal. Os amenities são da Trussardi, que é uma marca super conhecida e de ótima qualidade. Então, ó, tô feliz. Vou contando para vocês o que eu acho dessa minha estadia e se eu recomendo ou não. Olha minha dica de amiga. No centro de Bordeaux fica a Ópera Nacional. Se vocês querem ver um lugar espetacular, entrem na ópera, porque os ambientes estão abertos gratuitamente, quer dizer, você pode fazer uma visita por todos esses espaços maravilhosos sem pagar um tostão. Obra-prima, vale a pena. Bonjour de Bordeaux, cheguei ontem na cidade e já dei aquela caminhadinha básica pelos principais atrativos. Mas hoje eu vou fazer o Free Walking Tour e vou conhecer com detalhes cada pedacinho de Bordeaux e vou levar vocês comigo. Depois no final eu digo se valeu ou não a pena. Então vamos lá!
terminei de fazer o #1 Bordeaux Free Walking Tour, que é aquele tour pelos atrativos da cidade. Existem várias empresas que fazem isso, mas acabei optando por essa empresa pelo horário mais prático. Então os tours saem às 10h30 da manhã e às 4h30 da tarde do centro de Bordeaux. E a nossa guia Camila é da Colômbia, mas mora há alguns anos aqui na França. Ela leva a gente pelos principais atrativos da cidade e conta um pouquinho da história de Bordeaux. Nem contei para vocês, mas Bordeaux é uma cidade de 250 mil habitantes. Ela é muito conhecida por ser a região dos vinhos franceses. Nessa região, eles têm um terroir muito específica e isso faz com que os agricultores locais consigam colher a melhor uva e por conta disso e das suas técnicas especiais, eles conseguem fazer um ótimo vinho. Então, quando se fala de Bordeaux, todo mundo lembra dos vinhos. Bordeaux também é uma cidade muito antiga, também teve períodos romanos, períodos visigodos. E uma das coisas mais interessantes de Bordeaux é que ela lembra muito Paris. Primeiro porque todos os edifícios são feitos em calcário, né, que eles chamam de limestone. Então são aqueles edifícios clarinhos, em estilo Haussmann, que lembra bastante Paris. Mas a nossa guia estava comentando que é o contrário. Não é Bordeaux que parece Paris, mas é que Paris se inspirou em Bordeaux para criar essa nova versão de Paris do século XIX com os edifícios Haussmann, como são conhecidos hoje. A cidade ela é muito fofa, ela é preparada para o turista, tudo funciona bem e estou gostando bastante de visitá-la. Agora estou indo conhecer outros atrativos e levo vocês comigo. E aqui chegamos num dos mais conhecidos atrativos de Bordeaux, que é o Museu do Vinho. Ele é conhecido como Cité d'un Vin. Então ele vai contar um pouquinho sobre a história dos vinhos, como eles são produzidos e principalmente sobre os vinhos de Bordeaux. Como eu já comentei com vocês, Bordeaux é muito conhecida pela qualidade dos vinhos. São os melhores vinhos franceses porque eles têm um terroir, eles têm uma terra muito especial. Esse museu é um museu novo. Dizem que era para parecer um decanter. Não sei se parece bem um decanter, mas sei que as exposições valem muito a pena e vou mostrar para vocês. Um pouquinho do museu. O museu tem diferentes ingressos. Se você quiser só visitar a exposição permanente ou se você quiser fazer um workshop ou ter uma experiência sensorial. No meu caso, eu acabei optando pelo ingresso só para a exposição permanente. Para a exposição permanente, você pode comprar um ingresso com direito a uma degustação de vinho ou a 2 taças de degustação de vinho. Claro que eu tive que escolher as 2 taças. Nesse caso, o meu ingresso custou 26 euros e o museu é muito, muito bom. Além dele ser muito interativo, é uma delícia para as crianças, mas também para os adultos. Então tem experiências muito bacanas na questão olfativa, muitos vídeos. Ele é bem básico, mas ele mostra um pouco de tudo, mostra a história do vinho, mostra a influência do vinho nas culturas, mostra um pouquinho das diferentes produções de vinho em diferentes partes do mundo. Então, olha, valeu super, tô bem feliz. Finalizando a visita, a gente vem até o 8º andar, que é onde acontece a degustação. Claro que eu já peguei a minha primeira taça de vinho, nesse caso eu comecei com um espumante, mas depois eu vou para um vinho mais tradicional. Então olha, valeu a experiência e recomendo. De Toulouse a Bordeaux, eu optei pelo trem,
que foi super prático, não tenho nenhuma reclamação. Mas para voltar de Bordeaux para Toulouse, para pegar o meu voo, eu acabei optando pelo ônibus. A empresa que eu escolhi foi a Flixbus, que é uma empresa europeia bem famosa. Eu já tinha viajado com eles de Praga a Dresden. Sempre gostei muito do serviço deles, são práticos, os ônibus são bons, tem conexão na internet e o melhor de tudo, muito mais barato. De Bordeaux a Toulouse eu paguei R$11,99, 4 vezes mais barato do que o trem para fazer o mesmo trajeto. E assim terminou mais uma viagem. Essa viagem teve como roteiro Toulouse, Carcassonne e Bordeaux. Queria comentar com vocês que o roteiro, que todo o planejamento da viagem foi feito por mim e deu tudo certo, e é um roteiro que eu recomendo para todas as pessoas. Já fiz as minhas considerações sobre Carcassonne durante o vídeo, então agora no finalzinho eu queria falar um pouquinho sobre Toulouse e Bordeaux. Então primeiro vamos falar um pouquinho sobre Toulouse. O que eu gostei em Toulouse? Realmente as edificações com aquele tom terracota, aquele tom rosado, é muito bonito. Principalmente quando o sol, que no verão francês é maravilhoso, bate naqueles edifícios, nossa, parece um sonho. Parece um cenário de filme com aquele céu azul maravilhoso. Outra coisa que eu gostei bastante em Toulouse é o fato da cidade ser uma cidade plana. Então é muito fácil, se você quiser, andar de bicicleta, andar de scooter. E tinha em vários lugares no centro da cidade algumas bicicletas que você poderia alugar por conta do aplicativo. Então isso também gostei bastante. Não andei de bicicleta, fiquei com medo de sofrer um acidente. Sofrer um acidente em viagem é a pior coisa que pode acontecer, mas ainda assim gostei bastante da iniciativa. E uma cidade plana faz com que a caminhada seja muito mais prazerosa. Mas, como nem tudo são flores, teve coisas que eu também não gostei em Toulouse. A primeira coisa que eu não gostei em Toulouse quando eu estava procurando sobre a cidade, eu vi que era uma cidade com mais de 500 mil habitantes, uma das maiores cidades da França. Então eu estava esperando um centro muito maior do que realmente é. Algumas pessoas até podem falar, Vanessa, mas é que a cidade é grande nos bairros, a cidade tem bairros muito bem estruturados. Tá, pode até ser verdade, mas eu estava esperando um centro maior. Não só maior em termos de tamanho, mas com um comércio mais variado, com lojinhas gostosas, e eu vi pouco disso, eu estava esperando muito mais. Até porque a cidade estava completamente cheia de turistas, então eu achei que às vezes se tivesse um comércio mais variado, chamaria a atenção dos turistas. Outra coisa que eu não gostei também é em torno do tamanho da cidade. Meu primeiro dia em Toulouse foi num domingo e eu tinha planejado de fazer um tour de compras. Na verdade não era um tour de compras, eu queria mais sapear as lojas, olhar as novidades. E aí a minha surpresa é que no domingo a cidade inteira fica fechada. Tirando os restaurantes e os cafés, tudo está fechado. Então, lojas fechadas, inclusive lojas de souvenir fechadas, mas até as farmácias fechadas. Eu precisava comprar um band-aid para um procedimento que eu tinha feito e não conseguia achar uma farmácia aberta. Eu imaginei que por ser uma cidade tão grande, por ser uma cidade tão importante na França, o comércio estivesse aberto no domingo, mesmo que fosse por um curto período de tempo. Fiquei bem decepcionada de ver que estava tudo fechado. Então, eu esperava um pouco mais. E o terceiro ponto que eu fiquei surpresa, mas assim, num mau sentido, é a quantidade de pessoas na rua. Não estou falando de pessoas andando, estou falando de sem teto. Eram muitas e muitas e muitas pessoas na rua pedindo dinheiro. As pessoas às vezes estavam sentadas, deitadas no chão pedindo dinheiro, e muitas dessas pessoas tinham cachorros. Então acho até que os demais membros da população estavam ajudando os cachorros e não os sem teto. Outra coisa que acontecia é muita gente abordando
os turistas na rua. Não foi uma abordagem ruim, todos eles muito educados, chegavam para você e perguntavam: ai, com licença, você poderia me ajudar? Ou bom dia. Todos muito educados, mas ainda assim muitas abordagens. Eu tinha várias abordagens por dia e era muito triste. É muito triste você ver um país rico, uma cidade tão importante, com tantos moradores de rua. Muitos moradores de rua. Inclusive, agora há pouco, 5 minutos atrás, fui abordada por um deles. Mas tirando esses fatores, gostei muito de ter conhecido Toulouse. Agora, sobre Bordeaux. Bordeaux é uma preciosidade, é uma joinha. Já tinha lido que Bordeaux era uma cidade bonita, mas eu não imaginei que era tão bonita. Ela é muito fofa. Bordeaux, diferente de Toulouse, é uma cidade muito menor. Tem 250 mil habitantes. Ainda assim, tem um comércio muito mais interessante, mais diverso, é gostoso de olhar as lojinhas com os cacarecos, com souvenirs. As grandes lojas estão todas presentes por lá. Então, foi uma grande surpresa. Ela é linda, ela é charmosa e ela é aconchegante. Outra surpresa também foi o fato de ser uma cidade plana. Também é uma cidade que é muito fácil andar de bicicleta, é muito fácil andar de patinete e também existem vários aplicativos na qual você pode alugar uma bicicleta e um patinete ou uma Vespa para a cidade. Segundo ponto que eu gostei muito em Bordeaux, é diferente de Toulouse, que é uma cidade colorida, que lembra muito Nice e às vezes lembra Barcelona. Bordeaux parece uma mini Paris. E aí, na verdade, é o contrário, né? É Paris que é uma cópia ampliada de Bordeaux. Mas todos os predinhos branquinhos, feitos em calcário, tudo num estilo neoclássico maravilhoso. Isso também me surpreendeu bastante. O transporte funciona muito bem, o centro turístico é muito compacto, então é fácil de conhecer. Então isso eu gostei bastante. Fatos que eu não gostei tanto em Bordeaux. A única coisa que eu não gostei em Bordeaux, de novo, é o número de moradores de rua. Tem menos moradores de rua que Toulouse, mas não dá para dizer que não tem. Tem sim, especialmente ali na região próxima da estação de trens. De novo, não me senti insegura, nenhum deles teve uma abordagem esquisita comigo, não, todos muito respeitosos e a maioria deles ficava no canto deles. Mas é triste você ver tantas pessoas deitadas no chão ou tantas pessoas em estado deplorável numa cidade tão importante turisticamente. Último ponto que eu quero mencionar sobre Bordeaux é que em Bordeaux eu fiquei em um hotel que ficava próximo da estação ferroviária. Era um pouco mais afastado do centro, coisa de 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. Dá para ver que é uma região que está se desenvolvendo agora, tem vários prédios novos sendo feitos, mas é uma região histórica que tem vários prédios antigos também. Mesmo que seja uma região que está se desenvolvendo agora, eu achei que a região está meio abandonada, porque esses prédios antigos, que são uma graça, estão caindo aos pedaços. É uma área que tem bastante lixo, que tem bastante mato. Então eu fiquei com uma dor no coração, fiquei com uma vontade de ser o prefeito da cidade para revitalizar toda aquela região. Então eu achei que às vezes as autoridades precisam prestar mais atenção não só no centro turístico, como em outras regiões que também têm grande importância histórica, que estão se desenvolvendo bastante e que poderiam ser ainda melhores. Mas de tudo isso, eu posso dizer que foi maravilhoso voltar para a França. É uma região que eu gosto muito, principalmente no verão, que tem esse sol maravilhoso, esse céu azul inacreditável, um calor, mas tirando isso, foi muito bom. Eu quero saber de vocês, desses 3 destinos, quais deles vocês mais gostaram? Se vocês pudessem fazer um roteiro como esse, fariam? O que vocês mais gostaram no vídeo? E se vocês já conheciam esses lugares,
Me falam sobre a experiência de vocês. Obrigada pela companhia, obrigada pela paciência e espero ver vocês no próximo vídeo. Então, boa viagem!